Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio do podcast Canal Marx. Hoje temos algumas novidades legais. Sim. Além da prisão do Michel Temer. A gente queria dizer que tem coisa melhor que isso. Estamos no Spotify. Uau! Facilitando o acesso aí de quem só usa essa ferramenta de música para acompanhar seus podcasts, além dos agregadores como o Podcast Addict, a gente está também no Spotify agora, além do YouTube, onde vocês podem deixar os comentários, no canal Caderno Sem Pauta E no Instagram também. No Instagram, Canal Marx, onde a gente vai postando sempre que sai cada novo episódio para vocês poderem ir acompanhando. Ó, a gente tá no quinto episódio, é isso? Estamos no quinto episódio, retomando a partir do retomando do episódio... Eu quero agradecer. Ah, Por favor. Giovanni Oliveira, você é um fofo, falou que o nosso sotaque é muito fofo, muito bonitinho. obrigado, Giovanni. De onde ele está falando, não sei, mas eu acho que a gente deve falar que nem duas portas, né? O Thiago Perra, que é meu amigo do Twitter, falou que ele escuta a gente enquanto lava a louça. Achei muito legal. E tem o Thiago Mendes, que está acompanhando, que foi formado, acho que na UFRJ, em Economia. É outro fofo do Twitter, colega meu do Twitter, que está acompanhando, que não teve oportunidade na Faculdade de Economia, pelo que ele disse, de ler tão profundamente o Marx. Que surpresa. Poderia ter tido. Poderia ser como uma pública, né? A gente esperava, né? Mas não surpreende, infelizmente, também. Então o Thiago Mendes, ele elogia, tá acompanhando a gente, e ele falou que eu pareço com a Bárbara Gância. Você faz umas caras da Fernandona às vezes, né? Mas envesga o olho, enfim. Você tem seu momento. Seu momento comédia MTV. Ó, gente, posso comentar? Então, no quarto episódio a gente falou, foi até o primeiro item do capítulo 1, final do primeiro item do capítulo 1, que é a mercadoria. E agora a gente vai entrar no segundo item, que é o duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias. Isso. Acho que aí já no título dá pra gente relembrar o que a gente tinha falado da mercadoria, já que a gente vai falar duplo caráter do trabalho representado na mercadoria. Enfim, vai ser o impacto que os dois tipos de trabalho têm na mercadoria e considerando também o duplo caráter que a própria mercadoria tem. Eu acho que eu cheguei a comentar que agora são dois parzinhos sempre, né? É valor de uso, valor de troca, trabalho útil, trabalho abstrato. Então são oposições, né? São pares dialéticos, melhor do que isso, são pares dialéticos. Porque como é uma apresentação dialética... Esse tipo de abordagem assim, né? Sim. Tem dois momentos que eu grifei aqui no livro que eu escrevi aqui do lado, resumo. Porque ele Sim. fala um negócio, ele faz um resuminho, faz a síntese do que ele disse, e aí ele passa mais um pouquinho, faz uma nova síntese, vai juntando tudo e aglomerando e acrescentando pontos novos. Antes da gente começar a gravar, até comentei com o Diogo que às vezes você dá uma pescada, assim, eu acho que esse capítulo, que esse item, na verdade, é o item mais característico do restante dos próximos que a gente vai poder ler. Porque cada parágrafo, ele conta diferente o que ele acabou de descrever no anterior, mais um ponto. Aí você meio que dorme, porque, poxa, ele acabou de falar isso já. Só que, de repente, ele tá falando de uma coisa que você não entendeu. Por quê? Porque ele fez ele agregou uma informação anterior. Então, é assim, ele vai de ponto em ponto, ele vai rearranjando. Se você dormir, vira uma bola de neve. Então, ele vai devagar e, de repente, você se atola com uma série de informações num certo parágrafo. E, de novo, esse nosso episódio é super... da nossa edição é da página 49 até a página 53. Ou seja... São poucas páginas, mas com bastante conteúdo de novo. Bastante conteúdo. E o Marx já começa meio... Eu acho bem didático isso daqui, né? Ele fez o item 1, aí no item 2 ele começa relembrando o item 1. Ele vai falar, a mercadoria apareceu inicialmente como algo dúplice, valor de uso e valor de troca. Aí passa um pouquinho. Como esse ponto é um ponto crucial em torno do qual gira a compreensão da economia política, ele deve ser examinado mais de perto. É crucial, aí vamos entrar... Pede. Vamos esmiuçar um pouco mais valor de uso e valor de troca e como que isso tem relação com o trabalho,
já que o título é Duplo Caráter do Trabalho representado nas mercadorias, como que o trabalho impacta valor de uso, como o trabalho impacta valor de troca e como isso tudo se reflete na mercadoria, que é composta pelos dois tipos de valores. Acho que no episódio anterior, a gente deixou bem... A gente deu dicas, pistas de que se ele estava falando de um trabalho, né, se ele estava falando de um valor de troca universal, né, a gente já podia entender que era um trabalho universal também, né? Quando ele começa a explorar o valor utilidade como as qualidades, né? O valor de troca, ele generaliza, né? E eu lembro bem de ter falado isso no episódio anterior, não é um trabalho... o trabalho contido na mercadoria, ele também tem um trabalho útil, como ele vai explorar aqui, né? Esse trabalho que garante a todas a troca é o trabalho abstrato. E a gente já tinha dado uma letra assim no anterior, lembra disso? Isso seria o que o título fala do duplo caráter do trabalho. O trabalho útil e o trabalho abstrato. Isso. Então, dentro da mercadoria, a gente tem o valor de uso, o valor de troca. Então, vamos descer mais um nível, né? Então, como se a gente fosse um grande tatuzão no metrô. Vai descendo mais um nível. A gente viu a mercadoria, viu o valor de uso, o valor de troca, então vamos ver o que é o trabalho. Certo. Porque ele já tinha dito lá na mercadoria que o gancho era o trabalho. Certo. Certo. Então, bom, para ele chegar no trabalho primeiro, ele começa falando de mercadorias. Ele dá um exemplo aqui de duas mercadorias, um casaco e 10... Ele chama aqui de 10 varas de linho, mas vamos chamar de 10 metros de tecido. Vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então ele fala que 10 metros de tecido. Se 10 metros de tecido é X, um casaco valeria o dobro de 10 metros de tecido, o casaco vale 2X. Legal. Aí ele vai dizendo que, como mercadorias, para a produção de um casaco e para a produção de 10 metros de tecido, exigem trabalhos úteis diferentes. Certo? Para um existe o trabalho do costureiro, sei lá, do alfaiate, acho que ele chama de alfaiate, né, que faz o casaco, e para o cara que faz o tecido é um tecelão. Tecelão. Então são trabalhos úteis diferentes. Existe o tecelão e existe o alfaiate, eles fazem coisas diferentes, com utilidades diferentes, que produzem mercadorias com utilidades diferentes. Perfeito. O casaco te esquenta no frio, o tecido te serve para fazer casaco ou para fazer outra coisa. Calça. Enfim. Você até pode se enrolar nele no frio, mas não é exatamente a ideia, a utilidade maior de um tecido. Bom, ele fala mais um pouquinho, ele diz que como casaco e tecido são produzidos a partir de trabalhos qualitativamente diferentes, eles podem ser trocados entre si. E caso eles não tivessem sido produzidos a partir de trabalhos qualitativamente diferentes, eles não poderiam ser trocados. Porque ele quer dizer aqui que você não pode trocar, né, nesse nível de proposta de abstração, você não vai trocar casaco por casaco. Você vai trocar coisas que tenham valores úteis diferentes. Exato. Então vamos supor o trabalho com a exata mesma utilidade de fazer um tecido específico preto, de uma gramatura tal. E outra coisa... E outra pessoa que faz um tecido específico preto de uma gramatura tal, você não vai trocar um pelo outro porque é inútil fazer isso. Então, nesse sentido, eles não são mercadorias. Ele explica bem que ele não está falando nem salário, nem outra forma de apresentação. Ele está trocando, então não vá você pôr o carro na frente dos bois. É aqui, é cachorro correndo atrás da linguiça. É casaco com tecido. Então você não troca um casaco por outro casaco porque são casacos iguais. Então ao nível, mas e se for um casaco com capuz? Não! Não. Não! Ele tá fazendo uma abstração para tentar mostrar a você, não que é um casaco vermelho, um casaco com capuz, um casaco com bolso. É um casaco contra, né? Na troca de algo que tem um valor de utilidade diferente, porque ele está tentando apresentar um conceito por detrás do trabalho. Então não fica pensando que pode existir casacos diferentes. Não é essa a dinâmica que ele está propondo. Está olhando numa outra dimensão, uma mais abstrata. Exato, porque onde ele quer chegar, você fala, idiota, casaco não troca por casaco, é meio óbvio. Tá, mas o que ele quer dizer com isso, o que ele está tentando mostrar com isso,
é a questão do trabalho útil por trás da mercadoria. Sim. Ele quer te mostrar o que impacta a utilidade do trabalho na mercadoria e como isso é medido só qualitativamente e não quantitativamente, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque assim, se você não tiver isso claro, você começa a entrar nos cataventos, nos redemoinhos. Mas tem casaco vagabundo, tem casaco diferente. Não é isso, tá? Então ele tá num nível de abstração alto aqui, tá bom? Exato. E me corrija se eu estiver errado, Ana, mas quando ele vai falar bastante dessa diferença do trabalho qualitativo e quantitativo, eu pensei da seguinte forma: vamos supor que duas pessoas façam casacos exatamente iguais. Uma levou 5 dias para fazer, a outra levou 1 dia para fazer, não faz diferença nenhuma, porque elas vão trocar casaco por casaco, ele vai ter só o valor útil. Porque ele já deu Porque a utilidade do trabalho é a mesma, independente do tempo que ele levou. Mas aí você deu a dica para aquilo que ele quer mostrar, que esse trabalho útil é um trabalho qualitativamente diferente, mas existe na dupla duplo caráter do trabalho. O trabalho que é apenas dispêndio de força, né? Então aí você, nessa sua questão, você já joga... Bom, a gente já viu lá na mercadoria que tem aquele trabalho homogêneo. Sim. E aqui ele vai descer um nível abaixo. Então é o homogêneo e dispêndio de força comum a qualquer força de trabalho humano. Ele vai. Mas eu acho legal ficar dando spoiler. Não, eu tenho porque é bom a gente vai reforçando os conceitos. E quanto mais falar, e quando eu falar disso, a pessoa talvez lembre, puta, é verdade, ele falou que tinha questão qualitativa e quantitativa, então é isso daqui que tá falando. Sim, é quantidade, qualidade e medida. Quantidade e medida. Uma coisa que ele fala aqui um pouco mais pra frente... aliás, Ana, se você tiver alguma coisa a acrescentar aqui no... Tenho. Calma. Não, aqui Igor, eu ia falar da divisão social do trabalho. Então, é aí que eu vou falar. Então olha pode só. falar. Inclusive, pra mim foi útil ler isso aqui hoje, porque eu vou dar uma aula amanhã disso. Então, ai, que bom, Marcos. Obrigada. Então, assim, olha, amiguinhos, na página 50 do nosso livro, ou seja... 1, 2, 3, 4. No 5º parágrafo, depois do início do item 2, o Marx vai falar pela primeira vez, depois de um travesso, ele fala assim: uma divisão social do trabalho. Então eu vou ler aqui o comecinho para ficar coerente, tá? Na totalidade dos vários tipos de valores de uso ou corpos de mercadorias, aparece uma totalidade igualmente diversificada, de acordo com gênero, espécie, família, subespécie, variedade de diferentes trabalhos úteis. Uma divisão social do trabalho. Gente, divisão social do trabalho é uma... A coleção de todos os trabalhos úteis, mais ou menos isso? Ele está dizendo que você tem... o cara que tece não necessariamente vai ser o cara que faz o seu casaco. Em algum momento da história isso aconteceu? Sim. Mas ele está querendo dizer que o cara que planta o algodão não é o mesmo cara que vai fazer o fio e vai fazer o casaco. Mesmo que você fale que na pré-história, na Revolução Urbana, isso fosse ok. Mas ele está tentando dizer aqui de uma divisão social do trabalho. Que há uma divisão na produção desse trabalho. Para chegar ao casaco com você, tem vários trabalhos incluídos nele. Isso é uma imagem importante para a gente. E quando você ouvir falar sobre divisão internacional do trabalho, ok? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Sim. Divisão internacional do trabalho é como se fosse esta divisão social expandida no espaço. Olha, você consegue pensar isso em termos práticos, Diogo? Você consegue entender o que eu estou tentando dizer aqui? O que é uma divisão internacional do trabalho, Diogo? Pensando em divisão social do trabalho, como ele está colocando aqui. Os trabalhos úteis que são feitos nos diversos países? Não precisa falar trabalho útil, assim. Vamos pensar. Aqui eu falei o cara que planta o algodão, o cara que faz o fio no algodão e o cara que costura o algodão. Você consegue imaginar isso em vários lugares diferentes do globo? Sem dúvida. Sem dúvida. Tipo, o cara que planta laranja aqui e exporta para um país X, que faz o suco de laranja, que bota na caixinha e que vende. Olha só, então, mas vamos tentar complicar mais. Tem um país, vamos dizer que Camarões produz algodão. Certo.
tá? Aí tem a linhas corrente no sul do Brasil. Aí esse algodão é comprado pelas linhas corrente. O que é linhas corrente? É uma marca de linha. É uma marca de linha. Marca de linha, que vocês não sabem, a Ana é costureira. Ela vem com essa terminologia técnica aqui da tecelagem. E aí ela produz Certo. o tecido, tá? Certo. Então ela vende rolos de tecido também. Aí você fala, beleza. Então ela pode vender esse tecido e várias pessoas podem fazer suas roupinhas, mas aí você tem uma outra dimensão. A Benetton. Lembra da Benetton? Você jovem não lembra da Benetton, Não. mas nós lembramos da Benetton. Você lembra da Benetton, Lembra né, da Ben? Benetton? Pode ser a Zara? Não, a Benetton. A Benetton. A Benetton. Por quê? A Benetton não tem uma fábrica própria. Ela é completamente, ela é mais do que uma terceirizada. Ela é só uma ideia prática. Certo. Ela vende um conceito. Olha só onde eu quero chegar, gente. A Benetton, ela diz qual é o molde da roupa que vai levar o target dela. E aí ela vai vender mais caro no mercado porque tem o padrão Benetton de roupa, certo? Ok. Vocês conseguem mensurar quem é que ganha mais? A Benetton ou o cara que... do Camarões plantando algodão. Exato. Quando a gente for estudar em outras áreas, outros processos, como se distribui a produção internacional do capital. Faz sentido o que eu falei pra você, Ben? Faz total. Então, gente, ó, logo no começo, ele já joga aqui divisão social do trabalho, tá? Era isso que você ia falar de divisão social? Era isso, né? O conjunto de todos os trabalhadores. Aí ele dá uma explicada também. Ele fala que, por exemplo, numa fábrica, o cara que está cortando a linha e o cara que está enrolando a linha no carretel, isso aí não é uma divisão social do trabalho, porque cada produto que eles estão produzindo ali não é uma mercadoria, porque não vai ser usado, não vai ter um valor de troca. Tudo isso é para a produção da fábrica. Você está procurando aí, ele fala isso em algum lugar. Você sabe que eu tinha entendido o contrário? Cadê? Eu grifei aqui. Um exemplo mais próximo. Em cada fábrica, o trabalho é sistematicamente dividido. Mas essa divisão não se realiza mediante a troca pelos trabalhadores de seus produtos individuais. Então, apenas produtos de trabalhos privados autônomos e independentes entre si confrontam-se com mercadorias. Então, cada coisinha, cada pecinha do iPhone que o cara está produzindo na fábrica não é uma mercadoria. Isso vai servir para compor uma mercadoria final. Que uma empresa compre da outra, mas aí exato, são entes diferentes. Então, apesar desses caras estarem realizando trabalhos úteis diferentes, um faz a solda, o outro põe o microchip, o outro faz a tela, não sei o quê, isso daí não compreende a divisão social do trabalho. Eu acho que se eu conseguir... Você já viu aquele vídeo que é um asiático fazendo na linha de montagem a mesma solda, o mesmo movimento da mão um dia inteiro, assim? Um milhão de vezes, inclusive isso daí causa lesão por esforço isso aí deixa a nesses pessoa caras, louca. além do problema mental, mas isso que a gente tá falando são coisas que... Então, você vê que a gente tá na segunda parte do Capital. E eu acho interessante do nosso podcast que a gente vai vendo o tamanho da riqueza, das possibilidades de estudo que vem daqui. Então, sofrimento psíquico, todo tipo de adversidade, mal-estar, a gente está tratando disso aqui de forma muito tangencial. Sim. E mais pra frente o Marcos vai poupar esforços em dizer como que isso era nas fábricas na Inglaterra. Eu ia comentar que se eu conseguir encontrar esse vídeo, eu tento deixar ele no YouTube. Deixa o linkzinho lá, legal. Ó, nessa mesma página, mais 2 parágrafos para baixo, ele fala da ontologia, né? Como criador de valores de uso, trabalho útil é o trabalho, por isso, uma condição de existência do homem. Condição de existência do homem. Independente de todas as formas de sociedade, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza. Mediação do metabolismo entre homem e natureza é o tema de cabeceira de um autor marxista chamado Istvan Mesarus. E ele tem um livro super pesado que eu cheguei a ler quando estava, acho que no final da graduação, chamado A Teoria da Alienação, que é muito massa, que ele tenta falar em especial dessa relação, dessa mediação do metabolismo entre homem e natureza, tá?
E o que eu tô querendo... Bom, quando eu tô citando esse trechinho, eu tô chamando isso de... Esta quando você ouvir alguém falando da ontologia marxiana, esta é a ontologia, porque o atributo mais geral, mais abrangente, que é o que a gente pode dar de significado, de ontológico, é aquilo que é primordial, onto é de geral, o atributo, assim, mas é que pro Marx o atributo geral do homem é o trabalho. O trabalho é... É a segunda natureza. Ele fala, condição da existência do homem, né? Sim. Pra ele chegar aí um pouquinho antes, ele ficou falando sobre todos os trabalhos úteis, não sei o quê, e ele vai falar que há milênios o homem costura casacos, porque ele precisou se aquecer e... Você lembra aquela história do Prometeu e do Epimeteu? Lembro. Que a gente assistiu outro dia? Lembro. É aqui. O homem não teria outra virtude. Ele não é uma tartaruga, ele não sabe o que fazer, ele não tem uma casca natural, ele precisa trabalhar, ele precisa modificar o meio que ele está para se proteger, para se alimentar, para viver em sociedade. Então tudo é segunda natureza quando o homem faz sobre ela alguma modificação. E essa modificação é trabalho. Isso a gente já falou lá atrás algumas vezes, lembra? Tudo bem? Sim. Essa modificação da natureza, inclusive, é o tema do próximo parágrafo do item 2 do capítulo 1, que eu achei muito interessante aqui, essa conclusão que ele chega, né? Ele vem falar: os valores de uso do casaco, do tecido, enfim, de todas as mercadorias, são ligações de dois elementos. Quais são esses elementos que formam os valores de uso das mercadorias? Matéria fornecida pela natureza e trabalho. Portanto, subtraindo-se a soma total de todos os trabalhos úteis contidos no casaco, no tecido, em todas as mercadorias, resta sempre um substrato material que existe sem ação adicional do homem fornecido pela natureza. Aí eu anotei aqui a minha conclusão mercadoria menos trabalho igual natureza. Você tá aqui embaixo? Aqui embaixo. Ah tá, eu achei que você ia falando, portanto, o trabalho não é a única fonte dos valores de uso que produz da riqueza material. Dela o trabalho é o pai, como diz o William Pett, e a terra é a mãe. Aí ele diz de uma forma bonitinha, ele resume romanticamente. Esse trecho que o Diogo leu e eu estou comentando, a gente pode abrir, se a gente quisesse, a gente podia abrir um debate sobre a propriedade privada, o conceito de a atribuição da propriedade privada através dessa pequena inflexão que ele faz aqui sobre o trabalho e a natureza. Que inclusive foi um dos primeiros temas de discórdia envolvendo Marx, me corrija se eu estiver errado, na Gazeta Renânia, quando ele denunciou a rouba de lenha. O que foi isso? Você sabe explicar assim mais ou menos? É que é curioso, né, a história? A gente falou isso da outra vez. A gente falou que ele denunciou isso, a gente não explicou o que era. Por que ele ficou puto? Por que ele chamou de roubo de lenha? O que estava acontecendo? Aqui, basicamente, a gente está vivendo a transformação. Na Alemanha, isso é uma transformação posterior, né? Isso é uma transformação que o capitalismo vem alterando socialmente desde que ele se organiza como nova forma social lá na Inglaterra, né? Como a Alemanha é um país jovem, né? Ela se forma logo ali naquele processo do Zollverein, 1871, se não me engano, a forma da propriedade privada ela é uma forma basicamente nova para muitas regiões. E o que ele está observando é que na Floresta Negra, que é uma floresta característica da região, as pessoas que ainda trabalhavam muitas vezes em regimes não análogos a trabalho assalariado, elas tinham um costume secular, não era de décadas, era há tempos a tradição desde sempre. Assim, a lua cai, o sol sobe, eu não sei o que, e a gente pega galhos da floresta para se aquecer. Sim. Galhos que caem das árvores. Ninguém tava cortando uma árvore para se aquecer, estavam colhendo galhos desta floresta que o Marx está ganhando. Sim, e é o nível de gente mais fodido e precário que pode imaginar. É gente que para se aquecer pega galho, arbusto que cai do chão na árvore, ok? De um momento para o outro, nessa transição social, dessa forma social que começa a se aplicar e ser abrangente para qualquer lugar, isso passa a ser crime. Por quê? Por quê? Porque este galho agora é parte da propriedade
de fulano de tal. E para não falar nada pior, o cara entende que invadir aquela propriedade e roubar galhos dele é um tipo de roubo, porque ele é proprietário daquilo. E no entender dele, ele pode cobrar, por exemplo, por aqueles galhos. Ele pode deixar aquela porra daqueles galhos morrerem. Mas se ele não tem interesse que as pessoas entrem lá, ele vai entender que é uma privação. Qual é a base da ideia? Vamos nem ir longe. Propriedade privada é o quê? É a propriedade de privar outros... Privar alguém do acesso... Exato, é privar. É a propriedade e a capacidade de privar. E exatamente esse fenômeno o Marx vai observar e vai falar, cara, como assim? O mundo tá louco, bicho. Isso é um direito secular. Essas famílias a água molha, como é que é? O mundo gira, a luz está na roda. Tipo, como assim? Essas pessoas estão sendo... o Estado está vindo com uma violência tremenda para garantir um direito que não é concebível, sabe? Não existe a força do costume. Então ele começa a fazer essas anotações, ele faz essa observação na Gazeta Renônia, toma um pau por causa dessa denúncia. E aí é o que já falamos, né? É expulso da Alemanha, passa... A expulsão dele da Alemanha não tarda, mas assim, é interessante que tem muita gente que divide Marx entre jovem Marx e velho Marx, mas esse é o começo que a gente, dentro dessa classificação, seria o jovem Marx, né? Que ele vai fazer estudos sobre sociedade civil e é nesse processo de estudos dele do que é essa propriedade privada que o Marx vai conversar com o Proudhon e eles vão... Tem um problema naquele filme lá do jovem Marx, todo mundo me pergunta se eu assisto, é que o Proudhon ele é anterior ao Marx, certo? Proudhon do anarquismo. Isso, Proudhon, pai do anarquismo, é um dos principais pensadores do anarquismo. Pensadores do anarquismo junto com o Bakunin. Certo. Mas assim, o Proudhon, ele é anterior a todos os dois. E o Marx, ele tem uma profunda admiração pelos textos do Proudhon até certa hora. E ele troca muitas cartas, ele faz grandes diálogos. Inclusive, se não me engano, o Proudhon é o cara que traduz para o russo. Ou, não, eu não tenho certeza. Mas enfim, assim, as discórdias deles intelectuais não eram um problema, certo? Para eles continuarem trabalhando ou se falando. Onde eu quero chegar é que o Marx ele vai começar a se indispor, teoricamente, com as premissas do Proudhon. Proudhon é do Propriedade é Roubo? Ou esse é ele mesmo. É o Proudhon. É esse mesmo. Toda propriedade é roubo. Isso. E aí ele vai se indispor com o Proudhon e ele vai entender que a questão não é a propriedade privada em si, é a forma que permite que indivíduos subsistam a partir da propriedade privada, que é o que a gente é o trabalho desse livro 1. A gente vai chegar no momento da alienação, né? Onde ele vai falar que, basicamente, o que eu costumo até falar em sala de aula é que se você acabar de um dia para a noite, você levar todos os proprietários privados para Marte, fizer uma colônia de proprietários privados em Marte, os que estão aqui, os que ficam aqui, eles vão ou não ter interesse em tomar o lugar da propriedade desses que foram levados para Marte? Então, basicamente, é claro que Marx não usa esse exemplo, mas para não falar que se você pôr todo mundo no paredão, vamos falar, coloquemos todos no ônibus espacial do Tesla e mandemos eles para Marte. Ok. Todo mundo que ficou aqui não é proprietário de merda nenhuma, certo? A não ser sua força de trabalho. O Marx vai jogar essa anedota para o Proudhon. Se você acabar com os proprietários e não com a propriedade privada, né, se você não entender por que uma sociedade se organiza através da propriedade privada, não vai adiantar, porque os indivíduos que estão aqui, que eram submetidos através da ideia da propriedade privada, eles vão querer ocupar o lugar de proprietários. Sim. Então, assim, existe uma forma social, né, que a gente vai ver que o Marx vai trabalhar extensamente com a ideia da alienação, do capital-trabalho. E isso vai longe. Isso vai muito longe. Mas, assim... O debate sobre a propriedade privada que eu estava pensando aqui é até anterior, no sentido de que quando Locke fala, lá atrás, o Locke, John Locke, no segundo tratado não sobre o do o Lost. Certo, prossiga.
Quando o Locke fala que basicamente quando o homem mistura o trabalho dele com a terra, ele passa a ser proprietário daquilo que é fruto da terra, certo? Aí o debate sobre a propriedade privada pode começar a partir daí. Quem disse que foi você que produziu? Se você simplesmente não pusesse seu trabalho na terra, quem produziu foi a terra. Sim. Isso não garante a você a privação de algo que a terra produziu graças ao seu movimento. E aí é o que o Marx está falando aqui da riqueza material, né? A riqueza material tem dois pais. Sim. Né? O trabalho é o pai e a terra é a mãe. Então, assim, eu gosto de pensar que o Marx está sempre... Ele está sempre escrevendo cada parágrafo remetendo a alguém. E nesse parágrafo também, essa família da riqueza, a mãe e o pai, da terra e o trabalho, ele vai necessariamente remeter, ele vai voltar a isso aqui na seção 6 do livro 3. Ou seja, quanto mais eu leio de novo Capital, mais é claro, no meu entender, que é um livro que ele tinha coesão desde o começo. Desde o começo. Principalmente no livro 1. O quanto de brechas que ele dá para assuntos que ele vai tratar com mais coerência, com mais consistência mais pra frente. É enorme. Aqueles livros que é bom de ler várias vezes, né? E você vai conseguindo pegar, putz, olha aqui. Né? Sim. Muito, muito legal isso. Prossigamos? Prossiga. Prossigamos. Aí, em seguida, vem um parágrafo gigante aqui. Sim. Que eu resumido assim, são umas 50 linhas, eu resumi da seguinte forma. Ele está falando um monte de coisa para reduzir o trabalho ao trabalho humano. Sim. Ele fala que é dispêndio de cérebro. Ele está tratando o trabalho de uma maneira fisiológica, né? É Sim. dispêndio de energia, de cérebro. De força, de caloria. De força, nervos, mãos, músculos. Isso. Mas tudo isso, no fim das contas, é trabalho humano. Sim. E ele fala uma coisa aqui que a gente já frisou em outras vezes, que eu vou só repetir, que ele fala da média, né? Sim. Ele é o dispêndio de força de trabalho simples que, em média, toda pessoa comum, sem desenvolvimento especial, possui em seu organismo físico. Esse é o trabalho que ele está considerando. Então, de novo, que ele tinha falado lá no anterior, então se eu levar 10 horas para fazer o casaco e alguém levou 1 hora, ele vai valer 10 vezes mais? Não, porque a gente está falando do trabalho médio. Se você é lento, é problema teu. Na média, os indivíduos produzem, graças àquelas ferramentas ou graças à indústria, de X forma, de X tempo, com X gastos de trabalho. Então dá para ver aqui de novo o duplo caráter do trabalho, porque ele desloca. Tem o trabalho útil, que também está conectado com aquela ideia de valor-utilidade, que a gente viu no episódio passado, e a gente está vendo que ele tem o trabalho abstrato, simples, que tem a ver com o valor de troca do episódio passado também. Ele tá sempre conectando uma coisa com a outra. Então a ideia de que é um agregado que vai aumentando é exatamente esse movimento que os livros fazem aqui. Na página seguinte, onde tem a nota 15, ele fala também ligações de atividades produtivas internacionais. Olha, reparei. Né? Então ele vai tentando mostrar que existe uma conexão. Ele está, é engraçado, né? Ele trabalha com os conceitos na sua proposta abstrata, mas ele vai tentando resgatar para você que existe todo um trabalho maior desta forma social. Aí ele faz um baita de uma síntese aqui da ideia. Se, portanto, em relação ao valor de uso, o trabalho, exatamente o que eu falei, o trabalho contido na mercadoria vale apenas qualitativamente, ou seja, a qualidade, em relação à grandeza do valor, ele vale só quantitativamente, depois de já reduzido o trabalho humano sem outra qualidade. Como a grandeza do valor de uma mercadoria representa apenas o quanto de trabalho nela contido, mercadorias devem, em determinadas proporções, ser sempre valores da mesma grandeza. O Horus Boros que ele quer chegar aqui, o lugar onde ele quer chegar, é que coisas diferentes só podem ser trocadas porque elas têm alguma coisa que as torna trocáveis, algo médio, algo ponderável entre elas, que inclusive é o que
É o tal do enigma da troca que o Aristóteles vai já mencionar. Né? Como é que duas coisas completamente distintas são trocadas? Né? Então é como se o Marx, e não exatamente o Marx, apenas o Marx inclusive em outras notas, na nota 16, vai falar que o Adam Smith já tem esse pulo do gato, do valor de troca. Surpresa, né? O Marx reconhecendo alguma coisa da Tá certo que ele reconhece com ressalvas. Né? Ele fala, mas aí você... mas você chegou perto. Mas a ideia é exatamente essa. Tipo assim, ele em vários momentos, ele vai fazer essa crítica ao Feuerbach, ele vai fazer essa crítica ao Ricardo. Pô, você foi Adam tão Smith, perto, pelo amor de Deus. Então aqui, o que ele está querendo provar, o que ele está querendo que você garanta com esse episódio, com esse item, é que o trabalho é esse quantum, é essa proporção que vai garantir essa grandeza, que vai permitir que se troquem coisas diferentes. Você pode trocar uma goiabada por um tênis, desde que você meça o quanto de trabalho existe no valor de uso dessas coisas diferentes. Sim, e nisso eu acho que ele resume bem no parágrafo anterior ao que você leu, mas que ele está falando basicamente a mesma coisa que você acabou de dizer. Ele está falando do casaco e do tecido. Por que eles têm valores diferentes? Por que o casaco vale o dobro do tecido? E ele diz, de onde vem essa diferença de suas grandezas de valor? A diferença vem de que o tecido contém só metade do trabalho do casaco. Porque, obviamente, para fazer o tecido, você teve que ter o trabalho já de transformar a linha em tecido. Para fazer o casaco, você já aproveitou esse trabalho que foi feito anteriormente de transformar a linha em tecido e ainda acrescentou mais trabalho para transformar o tecido em casaco. Então é por isso que o casaco vale mais que o tecido. Porque esses trabalhos que vão acontecendo ao longo da cadeia produtiva vão se acumulando. Então, da mesma forma que o tecido já incorporou também o trabalho do cara que colheu o algodão, do cara que transformou o algodão em fio, como chama? Fiandeiro. Tecelão. Não, esse é o que faz... enfim. Alfaiate. Vai acrescentando todos esses trabalhos, então aí esse casaco lá pra frente vale mais que o tecido, né? Como que um casaco tem a diferença de um tecido? Nesse caso específico aí, ficou mais claro aí. ele dá esse exemplo, porque o tecido só tem metade do trabalho que o casaco, portanto o trabalho vale o dobro do tecido. Então, amigos, o último parágrafo dessa nossa edição, que começa quanto maior de valor de uso, eu acho que nem adianta explicar muito, porque é tão complexa essa ideia, mas esse parágrafo eu queria aqui, dizer uma coisa do anterior. Sim, eu só você vai voltar para a força produtiva? Volto. Então tá. Ele fala basicamente de algo que a gente vai ver com cuidado na seção 3 do livro 3, que é a queda tendencial da taxa de lucro. Que é lindo. É lindo. É lindo. Diogo se interessou em ler isso aqui porque ele corrigiu o português da minha tese e ele foi obrigado a ler a parte da passagem. Nossa, eu achei aquilo revelador e vamos chegar aí um dia. Então assim, não é que eu tô falando pra vocês que não dá pra entender, é que simplesmente pra chegar na seção 3 com qualidade, com decência, só na seção 3. Mas se você tiver aí com o seu livro, você vai ver nessa passagem que basicamente ele fala decréscimo simultâneo de grandeza de valor, esse movimento contraditório. Quando ele começa a falar em movimentos contraditórios, e é a primeira vez que ele vai falar disso no Capital que a gente está lendo, é porque ele vai trabalhar essa ideia melhor na seção 3 do livro 3, tá? Volta lá na página, no parágrafo. Então, aí, bom, ele já deixou claro que o valor da mercadoria tem a ver com a quantidade de trabalho empregada nela. Tá. Né? Então aí você pode ir acumulando o trabalho das várias etapas, tudo bem. Aí ele vai voltar a falar da força produtiva, que para quem não está lembrando, a gente tinha comentado no item 1, a força produtiva é tudo aquilo que modifica a eficiência do trabalho. A tecnologia, a habilidade do trabalhador. A força produtiva não é o trabalho? A força produtiva altera o trabalho. Ela diz respeito à eficiência do trabalho, inclusive... tá, permanecendo inalterada a força produtiva. Ele está chamando de força produtiva
o que eu entendi que a eficiência do trabalho, inclusive, ele dá uma volta aqui para falar que é eficiência, ele chama o grau de eficácia de uma determinada atividade produtiva adequada a um fim num espaço de tempo dado. Então, eu acho que a força produtiva está ligada à forma técnica, não é? Com que o trabalho é utilizado. A forma técnica. Entendi. O que você me perguntou, olha, quanto maior a força produtiva, menor o tempo de trabalho necessário para produzir alguma coisa. Então aí, Diogo, aí aonde esse pulo do gato que você pescou, você puxa uma seta e escreve mais-valia. Mais-valia. Mas calma. Onde ele vai começar. Mas calma que ele ainda não falou de mais-valia aqui. Não falou, mas de novo. Terei isso em mente. Ele escreve coisas que vão deixando pontas soltas para ele pegar depois mais para frente. Pode ser. Então, bom, eu vou comentar do que tá aqui. Quando eu chegar em mais-valia, eu vou lembrar disso daqui. Tá aqui. Eu vou deixar um asterisco aqui. Tô aqui rabiscando meu livro. Que, aliás, sugiro se você ainda tem um tesão por livro que você não rabisca livro, você está perdendo tempo. Viu? Rabisquem seus livros, vocês vão aprender muito mais assim. Especialmente no livro de teoria, que nem isso daqui. Se você não quiser rabiscar o seu livro do Dan Brown, o Código da Vinci, tudo bem. Agora, livro de teoria, você tem que rabiscar, tem que anotar, fazer... Não tem jeito. Não tem jeito. Põe post-it, que nem eu tô com a versão do livro da Ana, que hoje, porque a gente tem 2 livros iguais, ela começou a fazer as anotações no meu, eu fiz no dela, e tá cheio de post-it aqui, tem um monte de coisa. Mas, enfim, divagamos, né? Voltando à força produtiva, então, só para deixar claro de novo, a produtiva é tudo aquilo que modifica a eficiência do trabalho. Por exemplo, com mais tecnologia, você aumenta a força produtiva, porque você vai conseguir produzir mais coisas em menos tempo. Com um trabalhador mais habilidoso, e aí no item 1 lá ele dá o exemplo das várias forças produtivas, só que como eu tô com o seu livro aqui, eu não vou achar onde eu marquei. Mas ele fala, eu lembro que ele fala especificamente da habilidade do trabalhador, então quanto mais habilidoso o trabalhador, maior a força produtiva, ou seja, ele vai conseguir produzir mais coisas em menos tempo. E daí também o Fordismo, né? Acho que toda aquela ideia de uma pessoa se especializar. O que você falou do cara ficar só soldando, fazendo o mesmo movimento. Isso daí é extrair o máximo de eficiência possível desse cara. Porque se ele ficar fazendo só isso, ele vai ser muito bom em fazer só isso. Então isso vai aumentar a força produtiva. Que esse cara, para quem compra a força de trabalho, e a gente vai ver que a força de trabalho não é uma mercadoria qualquer, e aí está o grande pulo do gato do Marx. Mas para quem compra força de trabalho no mercado, como quem compra metros de tecido, força de trabalho é só uma mercadoria. E assim como o cara que compra metros de tecido, ele quer usar metros de tecido da melhor forma, mais eficiente possível, ele quer usar a mercadoria força de trabalho da forma mais eficiente possível. E isso você pode levar isso até o lugar mais exuberante que você imaginar. Agora, quando você pensar em tecnologia, você não precisa pensar num Macintosh. Um simples martelo... Chama Apple agora, de 20 anos pra cá. Ai, meu Deus. Não fala mais Macintosh? Não, Macintosh era quando tinha maçãzinha colorida ainda. Agora é maçã branca e chama Apple. Enfim, o martelo já é uma tecnologia. Certo. Uma pedra lascada é tecnologia. Certo? Então imagina você, um ferrado, jogado na selva, certo? Largados e Pelados. Largados e Pelados. Isso. Ótimo, aquela desgraça. Ou aquele narigudo lá, qual o nome daquele programa do narigudo? O maluco lá que tenta se matar. Bear Grylls. É esse aí. Então, o simples fato de você lascar uma pedra, eu acho que faz sentido com o que você está dizendo, vai aumentar a minha capacidade, né, de modificação. Eu vou usar a minha força de trabalho e vou torná-la... Potencializar. Entendi. Exatamente. E aí, o que ele vai dizer a respeito dessa força produtiva, né? Permanecendo inalterada a força produtiva, a grandeza de valor do casaco sobe com a sua própria quantidade. Ou seja, sem alteração na força produtiva, o valor do casaco só vai aumentar conforme aumente a quantidade. Um casaco tem um valor tal, 2 casacos tem valor, tem o dobro disso, 3 casacos tem o triplo desse valor. Isso é permanecendo inalterada a força produtiva. Ou seja, quando há alteração da força produtiva, diminui o valor. Se você, por exemplo, aumentar a tecnologia, tornar o cara mais habilidoso, isso vai ter um impacto no valor da mercadoria também. Então não adianta você pensar, se eu comprar uma máquina aqui que
antes eu fazia um casaco por dia. Agora eu tenho uma máquina malandra aqui, eu consigo fazer 2 casacos por dia. Isso vai alterar, você não vai valer o dobro. Sim. Entendeu? Você não vai conseguir 2 vezes o valor que você conseguia porque você alterou a força produtiva. Só quando permanece inalterada a força produtiva é que 2 casacos vão valer o dobro que um casaco. Se você conseguiu produzir esses 2 casacos malandramente, através da alteração da força produtiva, seja através do Fordismo, ou de ter mais gente trabalhando, enfim, de ter tecnologia e tudo mais, isso daí vai impactar o preço do casaco. Entendi. E então, o que vai acontecer? É aí que ele dá o pulo do gato. Como ele já disse que é só o trabalho que está agregando valor à mercadoria, é o mesmo trabalhador que está operando essa máquina que agora produz 2 casacos nas mesmas 8 horas, 10 horas. Ou seja, ele vai agregar o mesmo valor aos 2 casacos e agora 2 casacos vão valer um casaco. Quando você aumenta a tecnologia, o trabalho é o mesmo. Você vai conseguir aumentar a produção. Você vai produzir mais mercadorias, mas o trabalho vai ser o mesmo. Então vai ser mais mercadorias com o mesmo valor. Se antes eu tinha um casaco que custava R$10, agora eu vou ter 5 casacos que custam R$2 cada um. Entendi. Os mesmos R$10, porque o trabalho que está sendo usado para fazer eles é o mesmo. Entendi. O que aumentou foi só a força produtiva, não teve aumento do trabalho. Você não consegue extrair mais, mas é que a gente está antecipando. Por isso que tem que ter essa distinção clara de força produtiva e de trabalho. Agora fica mais claro. Porque só o trabalho está agregando valor à mercadoria. A força produtiva pode agregar eficiência. Produzir mais mercadorias em menos tempo. Isso torna a coisa mais complexa ainda. Ou seja, você não vai extrair mais valia simplesmente por uma questão técnica, uma força produtiva, né? Mas ele falou disso nesse capítulo. É que lógico, ele não foi tão longe assim, ele dá um exemplo que é meio para deixar o cliffhanger aí, que mais pra frente ele vai explicar melhor. Muito antes disso, ainda antes da gente acabar, ele vai deixar 2 pontas soltas. No penúltimo parágrafo ele fala assim, ao contrário, uma mudança na força produtiva, como você está falando, não afeta em si, para si, de modo algum, trabalho representado no valor. Onde que você está? Desculpa. Aqui, bem. Aqui, ó. Tá. Tá? Aí ele fala mais pra frente, o mesmo trabalho proporciona, portanto, nos mesmos espaços de tempo, sempre a mesma grandeza de valor, qualquer que seja a mudança na força produtiva. Exatamente o que a então, gente acabou de falar. Esses 2 pontos aqui, você, querido ou querida, você anota aí, porque esses são as 2 pontas quando ele vai discutir sobre as diferentes formas de extração de mais-valia. A mais-valia relativa e a absoluta. Então, assim, trabalho é trabalho. O que ele faz uma distinção aqui, só logo depois do que você falou, é que o que a força produtiva pode mudar é aumentar o valor de uso. Então, o que a gente falou, se você consegue fazer 2 casacos em um dia, antes você conseguia fazer um, legal, você aumentou o valor de uso no conjunto total das coisas. Porque agora você tem 2 casacos, 2 pessoas podem usar. Realmente é mais útil. Mas isso não agregou valor de troca. Gente, você não precisa chegar na seção 3 para ficar com uma pulga atrás da orelha e entender que tem um problema aqui. Certo? Mas assim, fiquem calmos, porque até pra mim, que já escrevi sobre essa nhaca da seção 3, voltar nela é sempre uma exuberância. Então, quando a gente for caminhar, o próximo, o item 3, a forma-valor, o valor de troca, é uma das mais importantes pra gente também. Aliás, é gigantesco, estou com medo. É gigantesco, então provavelmente a gente vai dividir. Mas a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar de equivalente geral, e só depois, então, é que a gente vai entrar em mais-valia. Torna-se um pouco mais palpável aí, né? Sim, então assim, é só quando a gente entrar em mais-valia que essas coisas que a gente está falando talvez se amalgamem melhor na cabeça das pessoas. Mas mesmo que se não entender o que a gente estiver falando aqui, como a gente está no arroz com feijão, a gente vai ter que deixar claro essas coisas. E talvez, se você está fazendo esse trajeto pela primeira vez, e muito me lisonja você estar aqui conosco, lisonja é maravilhoso, né? Mas obrigado, né? A gente acaba agradecendo pela crescente audiência que a gente está tendo. Crescente audiência exponencial, a maior
audiência de um podcast marxista da Vila Pojuca em Pojuca, 2019. Vila Pojuca não tem nada análogo a isso. Mas se você está lendo com a gente pela primeira vez, eu queria que você deixasse seu coração entregue que esses conceitos eles vão voltar. E talvez nas próximas vezes que eles voltarem, eles fiquem mais claros para vocês como é que eles vão ser trabalhados nessa literatura aqui, nesse universo do Marx. Então, o que a gente precisa reter daqui é que o trabalho tem trabalho útil e trabalho abstrato. Certo. E o trabalho está dentro da mercadoria, como valor de uso e valor de troca. Então, veja, a mercadoria é a primeira camada da cebola. Aí ele, ok, você entendeu isso? Vamos descer uma camada da cebola. E aí ele colocou todos esses detalhes que a gente vai, e eu garanto que vai, recolocar, a gente vai ver de novo, quando a gente for falar de conceitos um pouquinho mais pra frente, ele vai como se fosse a peça do Lego que vai encaixar nisso aqui, que talvez fique mais claro para você porque raios esse homem está falando isso. Então, de novo, quando a gente chegar em mais-valia, que eu já falei aqui mais de 200 vezes, mais-valia, principalmente mais-valia relativa e absoluta, é que isso aqui vai ficar mais claro. Porque até agora a gente não falou sobre essas coisas. Ele está falando só do cachorro correndo atrás da linguiça. Certo? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Acho que... Eu achei que hoje o episódio ia ser rápido, que não tinha nada pra falar, eu vou deixar a mensagem final, o último parágrafo desse item aí, que o Marx resume tudo que a gente falou. Ah, legal. Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem no sentido fisiológico, ou seja, que ele falou lá, que consome nervo, mão... Caloria, é isso. O trabalho é isso. O trabalho consome caloria, ele é medido em tempo. Nessa qualidade de trabalho humano igual ao trabalho humano abstrato, ele gera valor da mercadoria. Certo. Então, uma generalização da ideia, certo? Uma abstração total da ideia. Tá. Certo. O valor da mercadoria vai vir do desgaste fisiológico humano para produzir... calorias gastas para produzir a sanhaca. Exato. É uma conversão de calorias em valor. E aí ele segue, todo o trabalho é, por outro lado, dispêndio de força de trabalho do homem sob forma especificamente adequada a um fim, e nessa qualidade de trabalho concreto útil produz valores de uso. Então tem a tal da dupla característica, como ele fala, duplo caráter do trabalho. Qual é o duplo caráter do trabalho? Esse último parágrafo. Exato. Então, no próximo episódio, a gente vai ler o 3, e o 3 é grande. O 3 que chama a forma de valor ou o valor de troca. Então, a gente vai fazer com calma também, a gente vai ler e ele dividir em 3A menor, 3B. Tem itens e subitens. Aí é de lascar. Então a gente vai ver direitinho como é que a gente faz, certo? O pessoal está comentando sempre do filme do Jovem Marx. Talvez para quem nunca tenha assistido, para quem nunca tenha uma proximidade com Marx, talvez seja interessante. É um filme que foi lançado no ano passado, acho, né? Eu não vi, mas gostaria de ver. Então, é o filme do Jovem Marx, foi lançado no ano passado, e ele faz uma coisa mais novelesca, assim, de todo o percurso do Marx. Talvez isso não... Para mim, personalizar muito o negócio não é mais interessante. Mas para quem nunca viu, talvez seja interessante fazer um arco. Talvez ajuda a fixar alguma coisa, né? Faz uma relação com imagem, quem tem mais pra frente, uma memória mais visual. Quando a gente começar a sentar o dedo no trabalho, quando o Marx começar a descascar a desgraça do trabalho, eu vou deixar o Germinal para assistir, que é o filme que me deixa mais plástica a situação do trabalhador. O Germinal. É um filme francês. Sobre mineiros. Também não tem, mas assistirei quando chegar. É um filme mais histórico também. Certo? Acho que por hoje é só. Vamos comer alguma coisa, eu tô com fome. Obrigado de novo a todos. Meus queridos, pela presença, pela audiência. Que felicidade e nos vemos semana que vem, se tudo der certo.